A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Shalom de Deus esteja inundando os nossos corações, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz palavra do Senhor. Pela misericórdia e graça de Deus, em Cristo no Espírito Santo. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Reis, capítulo 17. Versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Amados, quando a palavra não veio, ficamos no último comando. Elias estava obedecendo a palavra do Senhor, que disse para ele se esconder junto ao ribeiro de Querite. Ali ele recebia a água do riacho e os corvos lhe traziam comida. Nesse tempo de crise, nesse tempo onde Israel havia desobedecido Acabe e Jezabel, e por causa disto havia seca na terra. Estava ali Elias em obediência à palavra do Senhor. E de repente o rio se seca, mas Elias fica no último comando. Então vem a palavra do Senhor. Amados, enquanto o Senhor não fala algo novo, o que está valendo, amém, é o que está escrito. Não precisamos de um anjo para dizer algo novo, nem receber um outro evangelho. Não, esse que nós temos é definitivo, é a palavra final. Então, quando a palavra de Deus diz, vem a serpente dizendo, mas é assim que o Senhor falou, querendo torcer, querendo diminuir, querendo adulterar a palavra de Deus. Mas nós que dizemos sola Escritura, cremos na palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus mesmo. Aleluia! Em Gênesis 22, 14, o nome do Senhor, Jeová Jiré, o Senhor que proveu o cordeiro no lugar de Isaque para Abraão, quando ele foi provado. O nome do Senhor, eu sou o Senhor que provê todas as coisas. No Salmo 23, versículo 1, diz, eu sou o Senhor teu pastor e nada te faltará. Amém, amados? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que o Senhor Deus nos suprirá sempre, em tudo, de forma transbordante, para que sobre para as boas obras, para a generosidade, não para a avareza, não para mamon, mas para as boas obras. Oh, glória a Deus! Vamos destruir a montanha da dívida, da crise. Por que será que Deus diz que foi no tempo da crise que Isaque semeou e colheu 100 vezes mais? O mundo jaz no maligno sob os efeitos da queda, a terra produz pouco. Então a crise para o mundo, 1.000 infelizmente caindo ao nosso lado, 10.000, mas nós não seremos atingidos pela crise, porque temos o nosso Deus provedor. A montanha da crise, da escassez, do desemprego, da falta de pão, de comida, isso não tem a ver com a igreja, como diz o Salmo 35, 27 e também o Salmo 37, 25, que o justo não vai mendigar, que no tempo de crise terá sobra e que o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. Salmo 37, 25. Amados, que nós possamos crer na possibilidade, assim como nós vemos que Caleb creu na palavra do Senhor, mesmo depois de 45 anos. Ele disse, Deus me deu essa terra. Ele foi lá, lutou com os gigantes e tomou aquela montanha. Então, a prosperidade pertence aos filhos de Deus, para as boas obras, segundo a nossa comunhão com Ele. Não para a avareza, pois onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, que o Senhor desprenda o nosso coração do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, mas que os bens materiais sejam para a glória de Deus, no sentido de que a nossa comunhão com Ele e a comunhão dos nossos irmãos com Ele possa ser de bons testemunhos de boas obras. Vemos desde a queda que o homem foi afetado na visão, por causa do coração endurecido. O diabo disse, se você comer esse fruto, seus olhos serão abertos. Então o homem ficou com a visão distorcida, corrompida. Desde a queda o homem vive assustado, preocupado, né? Ele vive ansioso. O Senhor diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Então o homem vive por vista. Desde a queda ele tem que ver para crer, né? Ele tem que ver para crer. Mas nós sabemos que isto é tomesice. Lá em João 20, 29, Jesus diz assim, Tomé, porque você viu, então você creu. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. A fé do Filho de Deus, nós podemos ver em Gênesis 1, aonde Deus viu as trevas, ignorou o que ele viu
ele disse haja luz, ele jogou a palavra, ele lançou luz e as trevas tiveram que obedecer e sujeitar. Crer então é dizer no Espírito, segundo a nossa comunhão com o Senhor, para a glória do Senhor. Crer e dizer é uma coisa só. Por isso que diz 2 Coríntios 4,13, temos esse mesmo espírito de fé, por isso dizemos, a fé do nosso Deus é uma fé que fala, que semeia no Espírito, a palavra é Espírito. A Bíblia diz em Mateus 7,24, e quando a tempestade vem contra uma casa, não basta ouvir a palavra. Ouvir a palavra não te livrará da crise. Ouvir a palavra é bom, mas ele diz, aquele que ouve e pratica. Como é que você pratica uma palavra? A palavra você pratica dizendo no Espírito. Que Deus nos ajude neste momento a não sermos meros ouvintes, como diz em Tiago 1,22, mas praticantes. A Bíblia diz em Tiago 1,25 que aquele que pratica será bem-aventurado no que? Pratica. Então a casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Em Romanos 2,13 diz que não é aqueles que ouvem que serão justificados, mas os que praticam. E praticar, Marcos 11, 23 e 24 diz que Jesus falou assim, vocês não sabem que tipo de fé que eu tenho? Eu falei a figueira e ela obedeceu. Se você crer e não duvidar do seu coração e disser, tudo o que você disser será conforme você dizer. Aqui Marcos 11, 23 e 24 define a fé, né? Foi escrito em grego. Marcos 11, 23 e 24 diz, uma vez que fé tem a ver com crer, uma vez ele fala em crer, uma vez nesse texto, e fala 3 vezes em dizer. Então fé tem mais a ver com dizer do que com apenas crer no coração. É importante crer no coração, ter comunhão com Deus, andar com Ele enquanto buscamos o reino de Deus, arrependemos dos nossos pecados. É importante ter vida com Deus para não duvidar no coração, mas é importante semear no Espírito, porque a fé sem obras é morta, a fé sem boas obras ela é nula, nós fomos salvos para as boas obras. Então Hebreus 4,14 também 10,23 diz assim, mantenha firme a confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Em Isaías 50, versículo 10 diz assim, quando você andar em trevas e não ver luz nenhuma, firme-se na palavra de Deus. Então o que nós temos é a palavra, a verdade é a palavra, irmão. João 17,17. Então o que vale não é o que você está vendo, sentindo, o que as circunstâncias estão dizendo, mas sim que essa montanha te foi dada. Quando Deus deu Jericó para Josué, diz assim, Jericó estava hermeticamente fechada. Então o que nós vemos muitas vezes contradiz o que Deus diz. Tenta contradizer. Faraó tentou contradizer Deus. Aquela Jericó fechada parecia inexpugnável. Mas o que Deus diz, se você crer e tomar uma atitude correspondente, Deus confirma ali na frente. Em Isaías 8,20 diz assim, olha, se você não disser conforme essa palavra, você não verá luz. Se você não disser, você não verá. Dizer primeiro, ver depois. Primeiro a semeadura, depois a colheita. Em Marcos 11,40, Jesus diz, se você crer, você verá. Primeiro crer, depois ver, né? Não é como Tomé, primeiro ver para depois crer, aí não adianta. O que vemos segundo Coríntios 5,7, que não vivemos por vista, segundo a carne, mas pela fé, né? Então crer é dizer, como nós falamos, temos esse espírito de fé, por isso dizemos. Jesus diz lá em Lucas 13,35, se vocês não disserem Baruch haba Shem Adonai. Se vocês não disserem, vocês não me verão mais. Veja como a fé e a palavra é uma coisa só, amados. A fé e semear a palavra. A fé e assumir a palavra. Não foi assim que Abraão assumiu a palavra quando Deus disse que ele era pai de uma multidão? E durante um tempo ele assumiu, ficou do lado da palavra e confessou, semeou. Sou Abraão, sou pai de uma multidão. Ele ficou do lado da palavra, ele semeou a palavra. Ele não atentou para o seu corpo amortecido, nem para o ventre estéril da sua esposa, mas ele se colocou e semeou no Espírito e perseverou. E o que Deus fez? Que maravilha, amados, a fé, crer, semear, perseverar, regar, enquanto limpa o coração também, tira as ervas daninhas, confessa pecados, se humilha, cobre com sangue, adora a Deus, pratica boas obras, e nesse meio de tempo a semente está germinando. Esta é a montanha que nós vamos conquistar. Jeová Jiré, o nosso Deus,
nos dá vitória sobre a crise.